Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso 7º encontro. Queria agradecer a todos que vieram nessa segunda-feira aqui prestigiar o nosso encontro. Hoje é um tema muito especial, que é as mulheres de São Paulo, com o nosso querido professor Roberto Coelho. Segunda vez que ele está nos prestigiando. Vou passar agora para o professor Roberto Coelho. E muito obrigado. Salva de palmas, professor Roberto. Não. Bom, a gente tem que começar falando o seguinte: são 6 milhões de mulheres que moram na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 11 milhões de pessoas. Então 51% da cidade é feita de mulheres. Então a gente pode começar essa história contando essa história. Nós vivemos numa cidade de mulheres. Elas têm uma participação imensa dentro da cidade de São Paulo, de hoje. Então vamos agora voltar lá para trás e vamos começar com as nossas mulheres históricas aqui, que são importantes aqui na nossa conversa de hoje, né? Num país que chamava Brasil com Z, né? Estou aqui remetendo aí ao futuro livro que a gente vai querer ler com certeza, né? Os 400 anos de história não é para jogar fora, né? Lembrando que o Capanema, no regime de Getúlio Vargas, é que mudou essa porcaria para um nome com S que não tem nada a ver com a história do Brasil, com Z. Tá? Então, bom, quem seria então a nossa primeira grande mulher histórica no Brasil? Quem seria essa mulher dentro da história? Todo mundo fala da mãe de paulistas, a mãe dos paulistas. E quem é a mãe dos paulistas? Eles botaram isso aqui que é para não ir longe. Então, essa mãe do paulista é quem? Bartira. Então, a Bartira, ela vem a ser, então, aquela que vai ser considerada a mãe da cidade. Por que isso, né? Caramba, por que uma índia vai ser a mãe dos paulistas? Que coisa maluca. Primeiro, Tibiriçá. Segundo, João Ramalho. E aí, a cidade de São Paulo não existia. Ela foi transferida de Santo André para cá. Destruíram lá a cidade e vieram construir aqui. Por quê? Por causa da Bartira. A Bartira depois vai ser catequizada e vai virar Isabel. E quando você vai atrás de relatos e saber o que aconteceu com essa senhorinha, que quando, como assim, aí você pega e diz, em 1500 e alguma coisa, ela já estava morta. Então, tem algum registro disso? Muito pouco. Tem aí os filhos de Bartira, então estava mostrando lá de Bartira, então, se você olhar a família de João Ramalho, alguém aí é filho de João Ramalho. Por quê? Ele não teve uma só Bartira na vida dele. Ele não teve só uma mulher indígena na vida dele. Ele teve várias. Ele morre muito velho. Ele teve várias mulheres. Então, essas mulheres, quem eram essas mulheres? As mulheres de São Paulo. Eram índias. Não tinha mulher vindo para São Paulo. Não tinha. Os homens casavam com as índias e com elas tinham a sua família. Então as primeiras formações de família da cidade de São Paulo vão ser indígenas. Vão ser parentes de quem? Da horda de Tibiriçá. Então quando você olhar para isso, você tem a participação das indígenas na formação daquilo que a gente chama de cidade de São Paulo. Aí a gente pega o cara e fala assim, eu sou quarto sertão, sabe? Isso, filho de índio, né? Um pé lá na taba, né? Então, você não faz a menor ideia de como é que você chegou a isso. Não é um demérito não, viu? É uma história muito bonita. Quando vieram, então, as estrangeiras, principalmente as portuguesas, para casar com os homens aqui da cidade de São Paulo, a grande maioria eram órfãs que vinham meio que degredadas e eram entregues ao líder de uma determinada família
como essa aqui é sua esposa, leva. Então não era nem um casamento oficial, era uma coisa oficial, leva, é tua. Então essas mulheres que acabaram casando órfãs, casando com esses homens da cidade de São Paulo, então elas vão dar origem ao que a gente chama de elite paulista. Então, olha que coisa maluca que é isso. Só que os homens da cidade de São Paulo iam embora, saíam nas bandeiras, saíam para buscar o ouro, as joias e tudo mais. Quem ficava? Ficavam as mulheres. No patrimônio histórico de São Paulo tem alguns registros interessantes, que fala assim, mulheres de risca de giz. E o que é isso, risca de giz? Toda mulher em São Paulo andava com um facão. E os relatos dizem, mulher de risca de giz, que era riscar o chão com a faca, lutou contra 2 índios e os matou. Então imagina uma mulher dessa, que para proteger a sua casa, entrava em contato com 2 índios, tirava a peixeira, né? Riscava no chão e fazia, pode vir. E ganhava. Então eram mulheres bastante delicadas, vocês podem ver, de fino trato, como vocês podem ver, e que brigavam como ninguém, não é? Então quando a gente fala de mulheres da cidade de São Paulo, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que fizeram essa cidade na peixeira, que fizeram isso na taba, que construíram isso sofrendo. Por quê? Você levava, me corrige, Ivone, você levava 5 dias para subir de Santos para cá. Era uma loucura. Não tinha estrada, era o caminho do Peabiru, o caminho do Tupiniquim. E outra, essa porcaria aqui chovia o dia inteiro. A tal da garoa. Então se não tivesse garoando, vai garoar. Imagina você subindo a serra e você tem uma certeza, vai chover. Outra coisa, não tem estrada, eu vou escorregar. E aí você chegava na cidade de São Paulo. Então, São Paulo não era essa coisa maravilhosa que a gente vive hoje. Era o fim do fim do fim do mundo. Vim para cá, era os quintos dos infernos de fato. Não era do imposto, não era o inferno. Você vinha para cá, você sabia que você ia morrer, você podia morrer na serra. Então, quando a gente olhar para isso, a gente começa a ter essas mulheres. Então, primeiro, as mulheres indígenas que fizeram a cidade. As mulheres portuguesas, a sua grande maioria órfãs, que fizeram a cidade. Então vamos lembrar dessas mulheres. Elas não têm exatamente um nome. Elas não têm exatamente uma lembrança. Mas foram elas que fizeram a nossa cidade. Tem um nome aqui, de uma mulher portuguesa, ela é chamada Leonor de Siqueira. E essa aqui é uma história interessante. Leonor de Siqueira, é o primeiro nome, né? Batira Leonor. Leonor de Siqueira, o que ela faz? Ela fica viúva. Uma mulher, naquela época, ficar viúva, acabou. Já era. Por quê? Mulher não vale nada. Pois então, ela viúva, ela assumiu toda a propriedade, toda a área de finanças e assinava o nome. Isso está nos registros históricos. Então, uma mulher assinar o nome, primeiro, para assinar ela tem que saber ler e escrever. Então, quem é essa mulher, né? Para ela saber isso, ela tinha que saber trabalhar da propriedade, ou seja, dar ordem aos empregados. E ela dava ordem aos empregados. Então, acho que a gente pode lembrar, nesse nosso encontro, da senhora Leonor, não é? Então, a Leonor, ela trabalhou nisso. Ela ficou viúva, ela ganhou notoriedade dentro da cidade e era uma pessoa letrada. Interessante isso. Ou seja, primeiro eu falei da órfã, degradada, mas no meio disso aí, podia vir uma órfã que sabia ler e escrever, por que não? De repente nisso veio tantas Leonor que vieram para cá e vieram para
viver mesmo. Elas não teriam a mínima chance em Portugal. Mas no Brasil, ela passava a ser elite paulista. Então vamos lembrar da Leonor. Já que a gente está lembrando da Leonor, vamos lembrar de alguns nomes. E geralmente a gente vai ou numa boa pizzaria, ou a gente passa por uma boa rua, ou a gente entra num bom bairro, e de repente fala assim, poxa, mas por que tem esse nome aqui, né? Eu tentei lá no YouTube fazer isso, de contar as ruas da cidade de São Paulo, e comecei. Aí eu falei assim, cara, eu vou me perder nisso aqui. Tem tanta rua na cidade de São Paulo, que para contar todas as histórias eu levo a vida inteira para fazer isso. Mas vamos lá. A gente vai lá na pizzaria Veridiana, não é? Mas quem foi então a dona Veridiana, né? Então, dona Veridiana Valéria da Silva Prado. Então esse é o nominho dela inteiro, né? Quem é essa senhora? Então algumas mulheres na cidade de São Paulo, elas não foram importantes, elas foram muito importantes para a cidade de São Paulo. E dona Veridiana é uma dessas. Ela casa com o tio. Então é uma coisa bastante inusitada, casar com o tio. Mas nessa época era normal, tá? Resultado disso, ela é uma pessoa que vai apoiar uma série de eventos na cidade de São Paulo. Ela vai ter o Palacete, que hoje está no clube de tênis de Santos, e fica ali na esquina da rua Veridiana. Em frente tem uma pizzaria. A gente vai na pizzaria, a gente come a pizza, a gente vai embora e a gente não faz a menor ideia de quem era essa dona Veridiana. Que é um problema da cidade. Na verdade não é um problema da cidade, é um problema do Brasil. A gente consegue sair daqui e ir até o Louvre e a gente não conhece o MASP. A gente vai daqui e vai até Nova York e nunca foi no Museu do Ipiranga, porque a nossa história é ruim, não dá, é um problema. É tão problema que quando você faz um metrô, você não faz a estação Ibirapuera para você ir à Bienal. Você não faz a estação Museu do Ipiranga para você ir no Ipiranga, na Casa do Bandeirante, para você tem que achar esses lugares. E para quem passa de carro na Marginal do Pinheiros, assim, pega e fala assim, nossa, por aqui fica a Casa do Bandeirante. Aonde? Já passou. Quando você volta, não vê. Quando você vai, não vê. Então fica lá abandonado, ninguém vai. Então a gente abandona a nossa história. Então seria interessante que na placa de uma cidade tivesse pelo menos quem é, quem foi. É tão simplesinho, né? É só colocar, né? Quem é que foi essa pessoa, né? E a gente anda em tanto lugar, a gente passa em tanto lugar que a gente não faz ideia. Certa vez eu entrevistei um senhor Queiroz, vamos falar da família Queiroz aqui, e ele dizia assim, eu sempre morei aqui no Jardins. Eu jogava bola na Avenida Brasil, né? Aí você, Brasil com Z, né? Então, aí você fala, como é que era jogar bola na Avenida Brasil? Porque você pensa a avenida hoje. Você não pensa essa avenida na década de 40 ou na década de 50. Você não pensa a cidade. A gente não pensa a nossa história. Eu acho que não é o caso nosso aqui, porque a gente veio aqui para escutar um cara falar sobre as mulheres de São Paulo, né? Então, vai ver que aqui está todo mundo interessado nisso. Ou veio pela cerveja, também que é boa, né? Uma outra senhorinha chama Maria Angélica de Silva Prado. E aí é interessante, né? Ela era dona da maior parte do que a gente chama hoje de Altos da Santa Cecília. Na verdade, vocês chamam de Higienópolis, né? Ela era dona disso aí. Rabada? Oi? Pergunta? Não? Então, olha só. Quando eu falar de Dona Angélica,
A gente passa na Avenida Angélica. Quando você vai ali na Praça Buenos Aires, você está no quintal da Dona Angélica. Porque aquele ali era o jardim de frente do palacete dela. Aonde que está o palacete dela? Caiu, virou um prédio. Por quê? Porque é aquilo que eu estou falando. A gente destrói a nossa história, em cima constrói uma outra história, depois você cerca o pátio, você tranca ele à noite e você não faz, você não conhece, você não passou lá, você não sabe a história. Não tem um lugarzinho ali que está dizendo assim, aqui era o antigo jardim, assim, o palacete ficava aqui em frente, na Avenida Angélica, tem esse nome por conta disso. Não tem. Você não vai saber, porque simplesmente você não tem conhecimento sobre. Então, quando você olha para isso, você começa a olhar a cidade de uma outra maneira. Quando você começa a buscar por que tem esse nome, quem é essa mulher, quem são essas mulheres, o que elas fizeram, do que nós estamos contando, né? Então, quem era essa Maria Antônia? Então, essa Maria Antônia, ela é uma pessoa muito importante, porque, por exemplo, casada só com o Afonso Arinos de Melo Franco. Então, olha só, ela é da família do primeiro prefeito da cidade de São Paulo. A gente não sabe isso. A gente não sabe que essa família Prado foram os primeiros que foram dirigentes, administradores da nossa cidade. A gente não sabe. A gente não conhece. A gente não pesquisa. A gente não vai atrás. Então é complicado isso, porque olha só, minha tarefa é trazer algumas mulheres para a gente entender uma história. Mas eu tenho que ficar explicando a história. Qualquer americanozinho lá no ginásio, ele sabe o nome dos presidentes, a gente não sabe nem nada. Por que a gente não sabe? Porque não é bom contar sobre isso. Aí você tem um país que teve 7 repúblicas. Aí quando você fala que por 81 anos a gente foi uma monarquia, o cara fala assim, você deve ser monarquista, né? Eu falo, não, cara, é verdade, é isso aí. Não, porque 81 anos, imagina. Fala, Dona Maria, Dom João VI, não, esses aí eram portugueses. Aí você começa, não, Império, né? Brasil, Portugal e Algarve. Aí eu quero Algarves, onde fica esse Algarves? Aí você fala, fica em Portugal. Então por quê? Portugal é 2 Portugal, aí você tem que explicar. Então, você vai. Maria Antônia, isso aí. Dona Maria Antônia, Dona Angélica, Dona Maria Antônia, Dona Viridiana. Tudo isso são nomes de ruas. E você está aqui numa rua, você. Pega ali a Maria Antônia, depois você vai chegar na Angélica, aí você dobra ali na Buenos Aires, aí você fala, bom, essa Angélica deve ter alguma coisa a ver com a Argentina, não sei. Então, olha só, quando você pegar algumas ruas, interessante aqui, quer ver só? Você vai lá na Pérola Byton. Não é? 32. 32. Você vai na Pérola Byton. Quem é a Pérola Byton, né? 1932. O limite, tem que estar para lá da cama. Então o que acontece aqui? Quando você fala da Pérola Byton, você está falando do seguinte, essa mulher é a mulher da cruzada pró-infância. Ela é a mulher do hospital Pérola Byton. Aí você vai no hospital, você entra no hospital, você é tratado, você sai lá vivo e pega assim, eu fui no hospital. Aí você fala, qual hospital? O Pérola, qualquer pérola, alguma coisa de pérola. Aí você fala, cara, você não sabe quem é a mulher que te salvou a vida? Pois é, não sabe. E por quê? Porque a gente não lembra dessa mulher. E por quê? Porque eu acredito que se a gente chegar lá no hospital, a gente também não sabe. Se você perguntar no hospital, eles não sabem. O enfermeiro não sabe. Não é? Você vai lá no Anália Franco, né?
também, uma jornalista que criou então a Associação Feminista. Olha, a Associação Feminista. Sabe quando que essa mulher morreu? Em 1919. Em 19 ela já era feminista. Ninguém tinha nascido. E ela já estava brigando por isso. Hoje ela é nome de rua, de bairro, shopping, né? Aí você pensa que o nome foi dado por causa do dono do shopping, não é? É no mínimo isso aí. Então olha só, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando do quê? A gente está falando de um esquecimento constante. Esquece a tua história. Porque se você esquecer a sua história, já é um passo para eu te dominar. Esquece os seus laços de família. É uma maneira que eu vou te dominar. Esquece de onde você veio. Assim eu vou te dominar. Concordam? Aí outras tantas pessoas que passaram por aqui e que nos deram muito prazer. Então aí, prazer, a gente lembra de arte, né? Tarsila do Amaral. Não é? Olha só, o Abapuru é argentino. E se eu parar ali na rua e perguntar, escuta, você conhece a Tarsila do Amaral? Eu falo assim, acho que não mora por aqui. Alguém pode dizer assim, faz tempo que eu não vejo. Aí você vai falar, claro que não vê, né? Acho que não era para ver. E se você olhar, viu mesmo, corre, porque é a alma dela, né? Isso. A outra é a Anitta. Não é essa Anitta, tá? Não, é a tal da Malfatti, tá? Isso. Mas se você perguntar a Anitta Malfatti, ele fala assim, boa, que já vi, opa, muito bom. Eu falei, não, cara, você não está entendendo, é a modernista. Não é assim tão modernista assim. Não, eu falei, não, eu estou falando da modernista, tá? Movimento moderno, entendeu isso? Não. Você sabe o que foi o movimento moderno? Não. Você sabe o que foi o modernismo? Pelo amor de Deus, alguma resposta positiva. Ele vai dizer isso, não. Você pode explicar? Então, mas é um dia de escola que vai falar tudo esse monte de nome, ninguém vai lembrar nada, ninguém decora. Né? E outra, ela morreu em 1964. 64 é um lugar tão longe, não dá para lembrar mais. Né? Ele não era vivo. Né? Outra, Lina Bobardi, morre em 1992. Aí você vai lá no Sesc Pompeia e você olha aquele negócio e fala, nossa, você viu o que eles fizeram? Esse prédio é todo cheio de furo, cara, olha que coisa horrível, é feio. Aí você fala, pô, é da Lina Bobardi. Ah, é? Ah, é? É. Tá vendo que ela preservou esse conjunto aqui? Isso aqui era uma fábrica de geladeira. Ah, não era não, imagina. Isso aí, você não está falando umas coisas, o senhor é engraçado. Era assim. Era a parte de indústrias que tinha aqui naquela avenida ali, que a gente chama de Francisco Matarazzo. Isso, não existia, porque antes chamava Caminhos de Turiaçu, subia a Clélia e pegava então a Rua Palestra Itália, e aí depois pegava a Turiaçu, não tinha Francisco Matarazzo. Fala, como não tinha Francisco? É uma avenida, cara, você está por fora. Não tinha, eu juro que não tinha. E eu estou falando todas essas coisas porque eu não estou brincando, são fatos reais. Eu já tive que conversar em algumas pessoas explicando que não tinha Francisco Matarazzo. Não tinha. E as pessoas não entendem, elas acham que a cidade sempre foi desse jeito. Acha que Cardoso de Almeida sempre foi Cardoso de Almeida. E chamava a Rua do Tombo, porque é uma rua cheia de argila. E aí imagina um dia de chuva, e em São Paulo você viu. Não é?
Outra pessoa que é a Yolanda Prado, não é? E a Yolanda Prado, por exemplo, a gente fala muito do Titinho Matarazzo, né? Mas a Yolanda Prado também é uma pessoa que fez de tudo para acontecer a Bienal. Alguém sabia disso? Não. Assim, não. Ou sabia, alguém sabia. E se alguém sabia, é tão bom quando a gente pega alguém que sabe. Ela nos abandonou em 1983. Vocês ouviram isso em algum jornal? O jornal assim, morreu Yolanda Prado. Você acha que alguém vai lembrar disso? Não. Mas se o Champinha morreu, vai passar. Uma outra coisa interessante também é, quando a gente fala não só de arte, a gente fala de educação. E aqui acontecem umas coisas interessantíssimas na cidade de São Paulo. Nós tivemos 2 reitoras mulheres, uma no Mackenzie, que acabou sendo a primeira, que é a senhora Maria Augusta Esther Figueiredo, Esther Figueiredo, e uma outra lá da PUC, que chamou Nadir Gouveia, que foi. Mulher reitora? Numa instituição católica? Numa outra presbiteriana? Impossível, pois nós tivemos. E por quê? Porque são 2 mulheres fantásticas. Uma era jurista e a outra era de serviço social. Então, quando você olha para isso, como você não vai dar um cargo de reitora para uma mulher se ela chegou a um cargo de jurista? Se bem que hoje em dia não está tão bom ser jurista, mas enfim, né? Ela era jurista, mas ela era boa, tá? E a Nadir, né? Esther nos deixou em 2008. E a Nadir também nos deixou, não lembro de quando. Na época, cheguei a guardar, também nos deixou. Então, olha só, é educação, é arte, é rua, é shopping, é hospital. Aonde você olhar, você tem uma mulher importante que fez parte da construção dessa cidade. Aonde você olhar, você tem uma mulher que fez a cidade crescer, desenvolver. Você tem a Maria Augusta Saraiva. Ela é de 1898. Sabe o que essa maluca fez? Alguns anos depois da proclamação da República, ela foi a primeira mulher a se formar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. É pouco. Então, quando você olha para isso tudo, você começa a falar, caramba, puxa vida, quantas mulheres que fizeram a cidade? Quantas dessas mulheres? E aqui eu estou trazendo algumas, tá? Estou esquecendo um monte de mulher aí. Não é? Aí. Outra, quer ver? Tomi Otaki. Olha a contribuição que essa mulher traz para a cidade de São Paulo. Uma arquiteta fantástica. Então, veja isso. Aonde eu for buscar, aonde eu quiser buscar, eu vou buscar uma grande mulher que fez um grande projeto, que criou uma grande cidade, e desenvolveu essa cidade, ao lado de, claro, de grandes homens. Mas mulheres que chegaram a reitoras, foram idealizadoras de hospitais, criaram associações feministas ou filantrópicas, criaram artes, foram grandes idealizadoras de grandes projetos políticos dentro da cidade. Então isso é importante. Eu acho que isso aqui, contado isso aqui, eu acho que eu abro para perguntas. E quando vocês fazem perguntas, vocês tomem cuidado. Eu corro o risco sempre de responder todas. Então, fiquem à vontade. Leonor, ela
ela fica viúva, ela tinha propriedades, ela cria uma associação, ela vai governar as propriedades, assinava o próprio nome e acabou por ser, então, uma pessoa de grande liderança na cidade de São Paulo nos anos de, deixa eu olhar aqui o começo aqui, nos anos de 1800. Tá? Qual era o papel das mulheres quando os bandeirantes iam para pegar índio, essas coisas? Qual era o papel? Era o papel que o homem tinha em São Paulo? Ela cuidava da propriedade, ela cuidava da administração da cidade em si, e ela cuidava dos filhos, os dela e os que os bandeirantes traziam. Porque o bandeirante saía, tinha filhos, trazia, entregava o filho, porque ele ia sair numa outra entrada, numa outra bandeira. Então ela criou os filhos dela e os bastardos. A educação, a parte de administração, a parte de finanças da propriedade e a defesa. Como eu falei, a peixeira lá funcionava bonito, porque ela defendia a propriedade. Nós temos que lembrar que a sociedade nossa era índio, né? O português. E o conceito de família do índio é um pouco diferente de nós, da nossa sociedade hoje e católica. Então, a poligamia era muito forte. Sim. O conceito era de família, do ambiente. Então, o ambiente era que havia um cuidado fraternal. E quem chegava era a família. Não vamos esquecer que tem um problema aí. Por exemplo, a tribo Tupiniquim não era exatamente amiga dos Guaianás, que não era amigo dos Tupinambás, tá? Então, a família é essa família aqui, tá? Sim. A outra eu vou matar, eu vou brigar, eu vou pegar como escravo. Não tinha essa coisa. Era dominação, mais forte dominava mais fraco. Tibiriçá é o maioral do lugar. Então, se você pegar o Piquerobi, se você pegar os outros caciques do entorno, então o que acontece? Cada um deles era dono daquele território. Então, quando havia uma disputa por ser o Tibiriçá, você tinha uma guerra, inclusive, interna. E, por exemplo, o Piquerobi foi morto a Bordunha, na entrada ali da subida para a faculdade de Direito. Então tem esse problema. Então você tinha o Caiubi, você tinha o Piquerobi, você tinha esses problemas, sim, que era de hierarquia de domínio. Agora, no mais, eram famílias que moravam nas mesmas ocas comunitárias. E aí, é claro, que esse branco morou na oca até que isso se transformou em cidade, ficou murada. Essa cidade murada tinha 29 famílias que vieram da volta do campo, vieram morar na cidade, e aí trouxeram então as portuguesas que estavam ali já colocadas naquele momento histórico. Então tudo isso vai desenvolver a cidade, e tinha a índia, a esposa portuguesa, a família dos bandeirantes, então os bandeirantes saíam e largavam tudo para trás, e as famílias indígenas que moravam no Lago de São Bento. Então você tinha uma cidade que acontecia hoje, mais ou menos, o que a gente chama de pátio do colégio, mais ou menos, tá? Porque o pátio do colégio é fake, é 1979, lá foi destruído, reconstruído, nada daquilo lá é de verdade, tá? Aquele muro que fala que esse muro aqui é o muro do Anchieta, não é. Era o muro da antiga Câmara da cidade, que foi destruída para construir aquele negócio lá que a gente vê lá. Então você olha e fala, nossa, que bonitinho, não é novo. A Vera teve uma pergunta objetiva. Os jesuítas tiveram um papel desde 1500 no Brasil. Bom, o mundo inteiro, né? Ficaram 100 anos no Japão, ficaram na Índia, etc. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu acho que Hollywood, porque quando eu lembro das minhas avós que não tinham influência de Hollywood, eu penso na geração da minha mãe, que
manteve, acho que foi um grande serviço para a humanidade, o cinema de Hollywood. Aquela bonequinha de luxo, aquela coisa, porque minha avó era muito mais firme, ela tomava conta de fazer, porque minha avó vinha trabalhar em São Paulo, sabe? Não, mas elas eram pessoas que liam muito, sabiam de política, participavam muito. A Hollywood trouxe um negócio assim, aquela coisa cor-de-rosa, ensinou aquele dramalhão, aquele mimimi, a Marilyn Monroe, o romantismo meio sem pé nem cabeça, e influenciou muito o mundo inteiro. As mulheres estão começando a ser uma coisa meio esquisita. O que a senhora acha? Tá, peraí que eu vou responder. É o seguinte, não é uma culpa dos Estados Unidos. Vou te explicar por quê. É uma culpa da escola de Frankfurt. É uma escola, é a escola de Bauhaus. Então, você tem que entender uma coisa que é a seguinte. A República de Weimar e a escola de Frankfurt, ela muda a maneira pela qual a comunicação vai acontecer. Ela muda. O Walter Benjamin falava isso. Eu preferia o teatro, porque no teatro a peça está acontecendo, se alguém interromper, ela interrompe. O cinema não interrompe nada. Então você só assiste, você só é consumidor daquilo. E essa ideia que eles colocam, então o Horkheimer e o Adorno vai criar lá um negócio, bonito que chama indústria cultural, isso atravessou o oceano e foi parar tanto em Nova York quanto em Chicago. E do que chegou ali, principalmente o Habermas, que chega ali, ele chega com essa cultura neonazista que foi acoplada no mundo capitalista para gerar uma comunicação que fosse padrão. Então, quando você vê isso, você acredita, porque é bonitinho. Se você mostrar a realidade de uma história, todo mundo vomita. Então, você não vai botar no castelo o cara fazendo suas necessidades e aquele escorrendo pela parede do castelo, você não vai gostar daquilo. Então, não vai mostrar o cara comendo. E normalmente com garfo e faca. Está errado. Porque se o cara estiver comendo com a mão, jogando dos animais que estão ali do lado, em um ambiente completamente sujo, você não assiste mais o filme. Então você vai trabalhar essa historinha para ela ser bonitinha. Vou mudar um pouquinho. Eu tenho uma curiosidade, Roberto, com relação, voltando na nossa história, no tempo de São Paulo iniciando. Eu lembro de ter estudado e aprendido na escola que as mulheres de São Paulo, num determinado momento, fizeram uma greve dentro de casa, que os maridos voltassem e combatessem os portugueses que estavam oprimindo. Isso foi em 1700. Bom, o professor aqui é o professor Romulo. Eu queria que você discorresse um pouco sobre esse assunto, se é que o senhor está sabendo do que eu estou falando. Quem mandava na cidade eram as mulheres. E esses homens, eles não queriam, eles eram portugueses, eles não queriam ir contra a coroa. Havia vários impostos, que eram os quintos, né? Tinham que ser pagos. A cidade de São Paulo era muito pobre. Embora as riquezas que eram trazidas por eles, que entravam e traziam as joias, eram muito ricos. E elas não queriam que essa riqueza saísse da cidade. Tem dois momentos históricos interessantes. A greve que você está falando e a Guerra do Sal. A Guerra do Sal também foi muito interessante. Esses homens, a pedido das suas esposas, desceram no Porto de Santos, roubaram todo o sal que ia ser exportado para Portugal, trouxeram isso para São Paulo e vieram destruindo as passagens na trilha do Piabiru. Isso foi um baita do movimento. E essa greve das mulheres era para que tivesse a retenção de alguma riqueza dentro da cidade. Porque as roupas eram de estopa, a vida era muito ruim, normalmente as pessoas já andavam descalças, porque não tinham como ter sapato. Então elas queriam ter uma vida melhor. Então fizeram uma greve. A greve íntima. Então, uma greve íntima.
Não é uma greve de movimento na rua, é uma greve de aspirina, né? Eu não poderia deixar passar esse momento tão nobre, esquecendo das grandes mulheres ao lado da doutora Pérola Baito, que fizeram a Revolução Constitucionalista, que foi a Guerra de São Paulo, como, por exemplo, a Maria Scossabia, que passou a ser chamado de Mário Soldado, e a nossa Maria Francisca, que passou a ser chamada de Inha Chica, Maria Soldado também. Mário Soldado e Maria Soldado, ambas vestiram-se de homem, a exemplo de Maria Quitéria, sendo que em São Paulo só houve a proclamação da independência. A verdadeira independência foi consumada em Salvador, em 1823, 2 de julho. Mas essas mulheres são o nosso lastro, o nosso alicerce. Elas foram guerreiras mais do que muitos homens, estiveram pau a pau junto com os medalhões, e uma delas disse a Getúlio, depois de um evento, não o cumprimentou e perguntaram por que ela não ia cumprimentar, porque eu não cumprimento o ditador, eu já estive com ele nas trincheiras lutando contra ele. Essas mulheres merecem ser honradas. Parabéns, querido. Obrigado. Muito obrigado. Dan, olha para trás, Dan. Olha para trás. A bandeira de São Paulo. Ó. Isso. Não sou conduzido, conduzo muito bem depois. É Isso interessante que essa bandeira chegou a ser proposta como bandeira do Brasil. do Brasil. Ela foi proibida pelo Getúlio Vargas e ela foi levantada na Guerra de 32 para mostrar que nós éramos o Brasil. Então ela tem um mapa do Brasil lá exatamente por isso. O vermelho está lá exatamente por isso. E as 13 listas estão lá exatamente por isso, que virou um poema, né? Então é interessante que as mulheres, principalmente as costureiras, que rapidamente se cotizaram e fizeram os uniformes da Guerra de 32. São Paulo resistiu de uma maneira muito interessante, porque o Brasil veio para cima da gente. E a gente segurou isso por 3 meses. E conseguimos o seguinte, uma derrota honrosa, né? Nós perdemos a Guerra de 32, mas ganhamos uma Constituição. O Getúlio era muito esperto, então ele vai criar 37 para poder voltar a ter um poder central, porque durante 4 anos ele governou o Brasil sem Constituição. Foi um período na história brasileira, desde monarquia, em que nós fomos governados sem Constituição, de 30 a 34. Então, é interessante isso. Se as mulheres hoje votam, é graças a essas Por guerreiras. causa dessas guerreiras, exatamente, porque o voto chegou lá. E em 37 ele coloca o Estado Novo e governa em exceção até 45. Em 46 a gente faz uma outra Constituição que vai travar a possibilidade dele ser um ditador. E ele resolve tirar a sua própria vida, que mentira boa, né? Mas enfim, o que acontece? Ele fez o favor de morrer, né? A caneta do testamento está no bolso do Tancredo, deve ser coincidência. E a partir disso, nós só vamos ter outra Constituição em 67, que é aquela que vai, inclusive, eleger o cara da caneta, o Tancredo Neves, como presidente do Brasil. Então, olha como a história vai se montando, e como a nossa história é dependente dessas grandes mulheres, que costurando uma roupa, mas querendo ter o seu direito garantido, consegue. E outra, só foi votar mesmo muito mais tarde, porque ficou estabelecido que elas poderiam votar desde que o marido permitisse. Então, olha que cada absurdo que acontecia na história brasileira. Em 32, as mulheres que trabalharam em 32, elas não foram ressaltadas que o Getúlio não perdoou. Ele deu um voto à mulher, os interesses dele são em 32. Você falou muito bem, a Constituição é 34. Agora, quando o Getúlio
prendeu Prestes e mandou a esposa de Prestes para o campo de concentração na Alemanha, ele estava contra Prestes, mas quando Prestes se candidatou a deputado, ele apoiou Prestes e veio pela primeira vez a São Paulo. Se vocês observarem, em São Paulo não existe, a não ser só. Mas que fica na Avenida Não existe um edifício, não existe nenhuma homenagem ao Getúlio, porque São Paulo não perdeu. Nós perdemos a batalha porque ele trouxe o Brasil inteiro, mais os baianos, mas o Brasil inteiro contra São Paulo. Nós não tínhamos condições de defender. Mas nós temos a resposta. Eu acho que quem deu a resposta de tudo estava na Constituição, que você falou, no problema do ordinário. Mas é muito interessante porque quando Getúlio tentou segurar Júlio do Estado de São Paulo, ele disse, não, nós vamos responder. E a resposta foi a criação da USP. Quer dizer, nós perdemos uma batalha, mas nós ganhamos uma universidade de excelência. Então, nós ganhamos a cultura. E a cultura é muito superior. Não sei se você concorda, Roberto. Eu vou. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque né, depois dela falar, eu não falo, né? Então, o que acontece? Eu não falei de Leopoldina, porque ela estava no Rio. Eu poderia falar de Maria Domitila. Eu também não falei, porque seria delicado falar de uma e não falar da outra. Não é? Então, Cantimelo foi muito importante para a cidade de São Paulo. Não é? Também foi importante. Onde hoje está o Museu do Ipiranga era terras de Cantimelo. E a independência aconteceu em dois momentos. No dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro, com Leopoldina assinando a independência do Brasil, ouvido o Conselho de Ministros, levado ao Parlamento e aprovado pelo Parlamento. Então, a independência já estava aprovada. Levou 5 dias, como sempre levava, né? Levou 5 dias para alcançar, então, o Dom Pedro aqui em São Paulo. Ele havia saído de São Paulo, ido até Santos e voltado a São Paulo. De Minas ele já tinha passado por aqui e ele ia ter um encontro com os cafeicultores no centro da cidade de São Paulo. E a Vaza do Carmo e a Igreja do Carmo foi a primeira igreja no Brasil a tocar os sinos da independência. Tá? Então, a independência do Brasil ficou comemorada em São Paulo, mas foi assinada no Rio de Janeiro pela dona Leopoldina. É interessante que todo mundo aqui que fez ginásio, todo mundo aqui fez ginásio, será? Então, no ginásio a gente aprendia que a bandeira do Brasil tem o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu, o branco da paz e as estrelas do céu. Ai que legal! Nada disso, é uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V terrível, onde a bandeira do Império, onde tinha as cores de Bragança, o verde, o amarelo é Habsburgo, o amarelo, e os símbolos da monarquia foram arrancados, e como na bandeira imperial você tinha um círculo azul com as estrelas em branco para cada uma das áreas do Brasil, então foi colocada uma esfera positivista com as palavras amor, ordem e progresso. Roberto, onde está o amor? A frase do Conte é essa aí: amor, ordem e progresso. Então, amor à pátria, ordem e progresso. Como ela está? O céu do dia 19 de novembro, então ela está ali representando o dia da formação dessa bandeira. E aí o que acontece? O amor está em você, olha que lindo, né?
E ordem e progresso está na bandeira, que é para você obedecer o Estado autoritário. Então você inaugurava a República da Espada, né? Onde o Rui Barbosa era completamente contrário, né? Mas com isso da fazenda mandou queimar os arquivos da escravidão para não indenizar os escravos, não é? E fez o quê? Fez a República, né? Então pegou a bandeira e colocou. Nós tínhamos uma homenagem, um hino da República, que era para esquecer o tal do hino nacional. E toda vez que se tocava o hino da República, a população dizia: esse não, a gente quer o outro. E aí quando fazia, aí beleza, né? Agora a gente já sabe o que a gente vai cantar. Então, cara, a história do Brasil é uma história de grandes confusões, grandes erros, grandes trajetórias, uma bagunça federal, onde para cada governo que subiu ao poder, e para cada vez que a gente mudou as nossas constituições, e para cada vez que a gente mudou nosso dinheiro, a gente inaugurou um país novo. Então a gente vive hoje um país que tem uma Constituição a mais longeva, porque a gente trocava de Constituição a cada 10, 15 anos. Então, que governo de república que a gente tem que a cada tempo você troca de moeda, troca de religião, troca de Constituição, e a gente vai andando dessa jeito. Então, que bom que a gente tem agora uma única Constituição, uma única ideia de federação, um único Brasil. Valeu? Eu só quero lembrar a todos que esses cursos que estão aqui acontecendo é um somatório de desejos de todos nós no sentido de resgatar nossa cidadania. Porque, como eu digo em toda aula, eu já sou repetitivo nisso, que é para calar mesmo. Então, povo sem história não tem futuro. Povo sem história e sem memória não é considerado um povo. Então, é uma pessoa, é um indivíduo. Como o professor Roberto falou no início, é manobrável. Um sujeito que não tem história, não tem personalidade. Ele não é uma persona, então não tem o... E é esse espírito aqui dos cursos que, muito bem colocado no rótulo da cerveja do Paulo, é para que nós não nos esqueçamos de quem somos e não permitir que isso aqui se desmorone e o povo esmoreça. Nós temos que brigar, vamos buscar a nossa história e vamos cultivar o povo que somos. Eu pergunto se mais alguém tem alguma pergunta. Eu queria agradecer o convite da gente estar aqui hoje. Nós nos conhecemos há muito tempo. Eu sou parceira no Núcleo de Estudo das Cidades da PUC São Paulo, onde a fundadora é a nossa querida doutora Ivone Dias Avelino. Isso. E, então eu queria eu não vou lhe fazer uma pergunta, mas eu vou colaborar com o que o professor falou e com o tema de hoje, que são as mulheres. Eu faço parte do CERUS, Centro de Estudos Rurais e Urbanos da USP, e lá nós temos a primeira socióloga brasileira, a doutora Marisaura Pereira de Queiroz, que morreu fundadora do Instituto, quando a USP é o primeiro centro de pesquisa, e a sua irmã, Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada federal eleita por São Paulo. Então não podemos esquecer dessas duas mulheres também. Parabéns e muito obrigada. Sim. Que mulher da atualidade ficará para a história? A minha esposa. Bom, queria agradecer ao professor Roberto Coelho, segunda vez que ele está com a gente, muita paciência, né, com o grupo, e muito conhecimento. Então, eu queria fazer uma homenagem ao professor Roberto Coelho, por favor. Vamos lá. A parte mais gostosa. Vamos lá, vou ganhar a cerveja. Gui? Gui? Vem tirar uma foto final aqui, entendeu?
Nós temos o nosso tradicional chocolate de agradecimento. Obrigado. A nossa cerveja. O único que vai ganhar uma cerveja aqui hoje é o professor Neto. É o Pedro, né? Cortesia do Danberg. Isso, muito obrigado, né? Vai fazer um sorteio. Obrigado, Dan. Mas agradecer realmente, Obrigado. enriquecedora a sua palestra. Obrigado. Eu agradeço bastante a presença de vocês, tá bem? Vamos lá.